Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações sejam realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Noraldino, que hoje nos ajuda no serviço ao altar, sempre presente aqui no Santuário Basílica. Queridos irmãos e irmãs, de perto ou de longe, reunidos na força da fé, congregados por meio do Espírito que nos une no amor. Nós estamos exatamente na metade do nosso exercício quaresmal. E no meio desta quaresma, hoje nós somos chamados a nos alegrar. Nessa metade do caminho rumo à ressurreição do Senhor, a igreja nos convida a esta alegria pela aproximação da Páscoa. Daí, a cor litúrgica rosa que estamos usando, que dá uma diferença do roxo constante que nós estamos, para nos lembrar que nós somos chamados, apesar das tristezas que nós vivemos, apesar das dificuldades e que no tempo presente tem se intensificado por causa da pandemia, apesar da consciência que a cada dia vai se tornando mais clara dos nossos limites, fraquezas e da gravidade dos nossos pecados, a nos alegrar. E por que nos alegramos? Nos alegramos, vou até responder, não por mim, mas pela própria liturgia, na segunda leitura que escutamos. Nos alegramos porque Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que Ele nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. É a alegria que brota de saber que para mim e para você tem jeito, que nós podemos ser santos, que nós podemos chegar à estatura de Cristo, que podemos fazer um caminho diferente. Mas aqui, meus irmãos, entender primeiramente o que é essa misericórdia, da qual Deus é rico e que é causa da nossa alegria. Misericórdia não é passar a mão na cabeça de quem errou e falar assim: não, você não fez nada. Misericórdia também não é concordar com o pecado que é feito, como se agora está tudo permitido. Misericórdia também não é perdoar
sem que isso gere uma mudança. Ou melhor, perdoar sim, mas não desculpar. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada de misericórdia. Achamos que misericórdia é simplesmente fingir que nada aconteceu. Ou achamos que a misericórdia que Deus tem para conosco é simplesmente agir de modo assim: tudo que você fez de errado, daqui para trás, está zerado. Agora nós vamos começar do zero. Não. Misericórdia e justiça caminham juntos. Deus só pode ser misericórdia porque Ele é justo. Mas a misericórdia de Deus consiste na seguinte maneira: se alguém faz algo de grave, essa pessoa precisa ser punida na mesma proporção da gravidade do seu ato. Não é mesmo? Tanto é que quando alguém, me desculpa falar assim, rouba uma galinha e é condenado à pena de morte, nós ficamos com um sentimento de injustiça. Porque a pena é desproporcional à culpa. Mas quando alguém comete uma chacina e não é punido, nós ficamos também revoltados. Porque não há uma pena proporcional à culpa. A misericórdia de Deus é fazer com que aquilo que merecíamos receber, por causa da gravidade das nossas culpas, seja convertido em oportunidade de fazer diferente. Falta misericórdia nas nossas ações. Porque na maioria das vezes, quando a gente quer corrigir alguém, a gente o faz por vingança. A gente o faz com o desejo de mostrar superioridade. Mas Deus, quando nos corrige, é para que eu e você possamos chegar à altura dele. Para que nós possamos viver aquilo que nós somos feitos, o amor, a gratuidade, a doação. E aí exatamente, digo eu, quase que no marco 50% da quaresma, porque já tomamos consciência do quanta burrice a gente faz ao longo da vida, do quanto sem Deus nós somos capazes de ferir a nós mesmos e ferir os outros. Porque assim eu espero que o seu jejum, a sua penitência, a sua intensidade na oração, os atos de caridade que você tem feito, já tenha te ajudado a perceber a força da misericórdia, ou melhor, a gravidade dos seus pecados para depender da misericórdia de Deus. Aí, quando a gente toma consciência dos nossos pecados, pode brotar dentro de nós uma certa tristeza e falar assim: puxa vida, eu sou ruim mesmo, né? Nossa Senhora, eu achava até que eu era bonzinho, mas agora eu estou olhando com sinceridade, a lista aqui está grande, o trem está complicado, eu preciso tomar jeito. Tem hora que a gente vai levando a coisa, vamos dizer assim, meio que no banho-maria, e quando a gente para e faz um exame de consciência profundo, a gente fala assim: o resultado não deu lá muito bom não, se fosse uma prova eu não tinha chegado nem nos 60%. Por quê? A gente sem Deus, a gente começa a acostumar com a vida que nós levamos. Assim foi o povo que nós ouvimos, o povo de Deus, que estava todo dia na presença dele, que estava lá, ouvindo os mandamentos, começou a dar as costas para Deus. A consequência do virar as costas para Deus foi a destruição do próprio povo. Mais uma vez tornaram-se escravos, mas agora de Nabucodonosor. 70 anos na Babilônia. Foi arrasado o templo, foi destruído tudo. Vejam, olhando para a história do povo, a gente pode até fazer uma metáfora com a nossa história. Um povo que foi escravo no Egito. Deus libertou com a mão poderosa da força do faraó, agora comete o mesmo erro e é escravo de novo da Babilônia. Vê se não parece comigo e com você. Que no batismo fomos libertados, porque como que o povo do Egito foi liberto? Passando pelas águas, no Mar Vermelho. No batismo fomos libertados da tentação do demônio, da força que nos prendia ao pecado, para viver uma vida na graça. Mas agora, novamente, chorando as cebolas do Egito,
Fica para casa, para quem não entendeu a referência, leia o livro do Êxodo. Chorando as mágoas, a vida regressa, nós acabamos de novo escravo, e escravo de uma força muito pior. É essa luta constante. Por quê? Desprezamos os mandamentos de Deus, desprezamos a sua palavra, como no versículo 16 da primeira leitura. Eles zombavam do enviado de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Veja, Deus sempre falando, opa, não é por aí não, volta, repensa seu caminho, volta. Mas, gente, se a gente planta abóbora, nós vamos colher abóbora, não é abacaxi. Falo disso de um tanto quanto, vamos dizer, até jocosamente, para falar que a minha ação vai ter uma reação proporcional àquilo que eu faço. Se eu não arrependo-me e começo a mudar o rumo que eu levo para a minha vida, é batata, não vai ter mais remédio. O povo de Deus colheu o fruto da sua própria impiedade. Mas aqui que está. Deus poderia olhar e falar assim, eu alertei, eu mandei profetas, eu pus um povo na frente dele, eu tirei eles do Egito, e ainda assim eles não quiseram, agora deixa para lá. Que eles aprendam com o tempo. Mas Deus nunca desiste. E aqui, para o povo de Israel, mandou Ciro, que pediu a eles para que voltassem para o Senhor e se colocassem a caminho. Veja, Deus não desistiu do seu povo. E Ciro, aquele que foi preparando um retorno para Deus, um retorno para Jerusalém celeste, aliás, para Jerusalém real, se torna prefiguração daquilo que Deus faz conosco no verdadeiro rei, não mais da Babilônia, mas do universo, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o rosto da misericórdia de Deus. Jesus é o sinal visível da misericórdia infinita que o Pai tem por cada um de nós. Imagina você se nós perdêssemos toda a Sagrada Escritura, se nós ficássemos com o versículo 16 do Evangelho de hoje, estaria salvo todo o conteúdo da Palavra de Deus. Veja, o padre está resumindo, e aqui pela força, digo eu, dos meus 20 anos debruçado na Palavra de Deus, confia em mim. Esse versículo 16 resume toda a Sagrada Escritura. Tudo. Qual que é o versículo 16? Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Pena que o padre só tem mais 7 minutos para falar. Porque se nós pudéssemos falar parte por parte, aqui tem tudo. Deus amou o mundo, deu o seu Filho, para que não morra todo aquele que nele crê. Esta é a misericórdia do Pai. Do mesmo modo, como nós fomos feridos de morte por causa dos nossos pecados, Deus nos coloca um antídoto contra esta morte. É necessário que eu explique, né? Jesus começa falando exatamente isso. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Que serpente é essa? Que deserto é? Que vai levantar o Filho do Homem? Vai pegar um guindaste e subir com ele? Mais ou menos isso. Bom, no deserto, lembram, acabei de falar, o povo estava escravo no Egito, passou pelo Mar Vermelho e começou um caminho até chegar à terra prometida, Jerusalém, a terra onde corre leite e mel. Ok? Era um caminho relativamente tranquilo. 2 anos era o bastante, mas um povo cabeça dura, tinhoso, teimoso. Deus falava, faz isso, eles faziam o contrário. Deus falava, faz aquilo, e eles faziam o que não precisava ser feito. Começou a andar em círculo. E tal
ponto eles começaram a desviar-se dos mandamentos de Deus, que caíram num lugar onde tinha um bocado de cobra. Não ouviram onde tinha que ir. Ou se ouviram, não prestaram atenção. E aí começou a, vamos dizer assim, a lascar a coisa, porque as cobras começaram a picar o povo no acampamento e todo mundo começou a morrer por causa do veneno das cobras. E aí, Deus deu uma ordem a Moisés. Vai lá, constrói uma serpente de bronze, finca numa haste e põe no meio do acampamento. Todo mundo que olhar para a serpente de bronze, lembrar-se de mim, será salvo. E assim foi feito. Olhando agora, meus irmãos, com a luz da fé, nós vemos, na nossa vida também é assim. Feridos estávamos por causa de Satanás, a antiga serpente, que nos seduzira, que levou consigo a humanidade a distanciar-se de Deus. Fomos libertos, como diz a própria palavra de Deus na segunda leitura, fomos salvos por graça. É por graça que fomos salvos desta antiga serpente em Cristo Jesus, no dia do nosso batismo. E continuando esta caminhada, rumo à terra prometida, o céu, para lá, para a comunhão com Deus, vira e mexe, nós somos picados de serpente. Vira e mexe, vem as tentações. Vira e mexe, vem a antiga serpente querendo nos tentar e nos roubar de Deus. Mas o sinal agora não é mais uma haste. Não é olhar para um sinal que faz o povo lembrar que estavam sendo picados porque ele não escutou a palavra de Deus. A haste que nós levantamos é a haste da cruz. Para que todo mundo olhando para a cruz seja salvo por Ele, o Cristo. Aí está a misericórdia de Deus. E aqui está o sentido pelo qual nós nos alegramos. Hoje nós somos convidados, meus irmãos, a perceber na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo o grande sinal que Deus nos dá para que nós possamos viver a santidade. O grande sinal que Deus nos dá de reconciliação. O grande sinal de misericórdia que Deus nos concede e é motivo para nos alegrar. Porque olhando para a cruz, nós percebemos o infinito amor de Deus que me alcança, que te alcança. Olhando para a cruz e depositando no Senhor que está lá, a nossa chaga, nós somos curados. Ele se fez ferida por causa das nossas feridas. Ele se fez culpado por causa das nossas culpas. E ali está o nosso julgamento. Seremos julgados não mais por o rigor de uma lei. Seremos julgados não mais pelas nossas ações, mas seremos julgados pela infinita misericórdia de Deus que é a cruz. Por isso, Jesus disse a Nicodemos aqui no Evangelho, o julgamento do mundo é este. Os homens preferiram as trevas porque as suas ações eram más. Não tem como, meus irmãos, ficar indiferente diante da cruz. A cruz é real, a cruz é concreta. Diante dela não dá para falar assim, olhei para a cruz e vou continuar do mesmo jeito. Continuar do mesmo jeito significa ser indiferente àquilo que Deus fez. Significa falar assim, para mim tanto faz se ele morreu na cruz ou não. Para mim tanto faz se esse Jesus existiu ou não, é indiferente. Aí está a condenação. Por isso Jesus diz, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque não acolhe a oportunidade de começar na cruz uma vida nova com Deus. A cruz denuncia o bem que fazemos, mas prenuncia o bem que poderemos fazer. A cruz renova em si todas as coisas, mas faz-nos ver também que nós precisamos desta renovação em Deus de todas as coisas.
A cruz é um grande luzeiro que é colocado diante dos nossos olhos, para fazer refulgir em nós a beleza original com a qual fomos criadas. Termino dizendo de Santo Agostinho. No livro das suas Confissões, Santo Agostinho diz algo mais ou menos assim: que sabor agradável ao paladar tem o pão, mas quão odiável é o pão para aquele que está enfermo. Que força esplêndida tem a luz para o olho são, mas quão desconfortável é a luz para aquele que está doente. Diante da cruz, e termino eu explicando isso que acabei de dizer, nós somos, vamos dizer assim, diagnosticado da nossa enfermidade. A enfermidade do pecado que faz com que nós detestemos até a palavra de Deus. Porque quando a gente de fato está doente, até a comida mais gostosa que possa nos ofertar parece ser um prato insípido, detestável. Não porque o prato seja ruim, porque estamos fracos, precisamos da cura. Alegramo-nos hoje então, meus irmãos, porque Deus não nos deixou desamparado. No meio do deserto da nossa existência, no meio a tantas picadas que temos ao longo da vida, no meio a tanto fechamento do nosso coração, Ele coloca diante de nós um sinal. Basta que eu e você tenhamos a coragem de olhar. E olhando, provemos. E provando, vejamos quão suave é o amor de um Deus que é rico em misericórdia, que nos deu tudo, nos deu o seu próprio Filho, para que eu e você tenhamos a vida nele. Esta é a nossa alegria, a alegria de saber que podemos continuar por um outro rumo, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Vale a pena continuar firme e deixe resplandecer na minha vida e na sua vida o sinal da cruz do Senhor, para experimentarmos a alegria não mais da Jerusalém terrestre, mas da Jerusalém celeste, da vida eterna que Ele preparou para aqueles que o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.